Prosseguindo ao exame do livro Nosso Lar, livro esse de psicografia do Chico Xavier, que colheu informações transmitidas por André Luiz, relatando a sua vivência numa colônia espiritual, o Nosso Lar, daí porque o livro tem esse título. Para examinarmos os relatos de André Luiz, é necessário nós considerarmos algumas questões que são relevantes, são importantes. A primeira é o seguinte: nem todos vão para o umbral, porque fica uma ideia de que isso é o único caminho que resta quando nós retornamos ao plano espiritual. Não é assim. Nosso Lar é uma instituição que está numa determinada região, que se chama-se umbral, porém o plano espiritual não se reduz ao umbral. Há várias e várias esferas em que nós encontramos a projeção do mundo espiritual. Tanto é que, se nós consultarmos as obras de Allan Kardec, especialmente o livro Céu e Inferno, que trata da justiça divina, na ocasião ele examinava aquilo que se ensinava, que haviam dois locais para onde nós poderíamos dirigir quando voltássemos ao plano espiritual, para o inferno ou para o céu. E ele esclareceu que a coisa não é assim. Os espíritos simplesmente se movimentam no plano espiritual, vão aonde quiserem. Entretanto, ele faz uma ressalva que, em função da condição evolutiva dos espíritos, eles vão em todos os locais, com exceção daquelas regiões em que só têm acesso os que têm uma evolução mais desenvolvida. E quando nós falamos uma condição mais desenvolvida, não quer dizer que seja aqui, próximo da angelitude, nada disso. Há várias e várias camadas em que nós vamos encontrando no plano espiritual. E o relato de André Luiz relata uma situação específica de uma colônia espiritual, e não é a única que nós temos no plano espiritual, na zona do umbral, há muitas outras, e nos outros planos também nós vamos encontrar instituições. E ali nessa instituição são abrigados espíritos que são recolhidos do umbral em condições necessitando de assistência, e esse é um ponto importante. No umbral há uma quantidade imensa de postos de socorristas que procuram atender a necessidade daqueles que ali estão. Tanto é que o próprio André Luiz, num dado momento, percebeu à sua volta, junto a ele, alguém que estava disposto a ajudá-lo e levou-o para dentro do Nosso Lar. Então, é uma situação específica. E há muitos relatos que André Luiz faz dos espíritos que estão abrigados no Nosso Lar, e mesmo aqueles que estão trabalhando, que podem ter passado anteriormente por uma condição dessa. Então, isso são manifestações de espíritos que estão numa determinada condição evolutiva. Para nós termos uma visão mais ampla a respeito disso, nós podemos consultar o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Ele recolheu uma quantidade muito grande de manifestações de espíritos, e, no caso, para facilitar o nosso entendimento, ele classificou essas comunicações recebidas segundo o nível de cada espírito que estava se comunicando. E ali nós vamos encontrar, nessas manifestações colhidas por Allan Kardec, muitos que estão em condições semelhantes àquelas que normalmente se encontram no umbral. Entretanto, há muitas outras manifestações que nada tem a ver com aqueles que estão habitando no umbral, e sim que estão em outras regiões. Por que estou enfatizando isso? Eu quero lembrar que, por exemplo, existe um filme que foi feito em cima do livro O Nosso Lar, um filme assustador. Não sei se vocês assistiram. E logo de entrada, o que fazem? Mostram condições extremamente difíceis no plano espiritual. Ainda existe a velha ideia de que assustando, quer dizer, que amedrontando as pessoas, nós vamos interessar as pessoas em tomar um rumo mais adequado. Isso é a pior forma que nós fazemos. E muitas vezes, procurando pesquisar na internet, nós vamos encontrar muitos desses elementos, no lugar de trazer uma informação que possa fortalecer
atitude das pessoas na mudança, muitas vezes acaba debilitando. É bom sempre lembrarmos que em Jesus, os seus ensinamentos sempre tinham duas características básicas: consolo e esperança. Sempre que ele ensinava, ele procurava exaltar isso. Então, se nós vamos transmitir informações do plano espiritual, nós deveríamos fazer de tal forma em que procurássemos cumprir essa orientação de Jesus. Conforto e esperança. Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estão em dificuldade, eu o aliviarei. Não foi isso que ele disse? O meu jugo é leve. Agora, por que haveríamos de considerar as coisas por esse aspecto? Então, como eu disse, o relato que está no livro nesse livro, que é relatado aí, a experiência de André Luiz, especifica uma situação particular do plano espiritual. Isso não abrange um esclarecimento de como é a manifestação plena do plano espiritual. É muito mais amplo do que isso aí. Agora, é evidente, eu pergunto o seguinte: se nós conhecemos o que é que nós podemos encontrar no plano espiritual, é evidente que nós somos numa condição mais favorável para examinar a nossa situação na hora que nós percebemos que nós estamos já do outro lado. O André Luiz demorou bastante tempo. Se ele tivesse os conhecimentos que hoje não são disponíveis, provavelmente ele iria verificar a sua condição com muito maior rapidez. Mas sempre há um ponto a nós considerarmos, sempre que nós estivermos em dificuldade, que pode ser como essa que foi relatada para André Luiz, mas de qualquer outra espécie, a prece sempre é um recurso fantástico que nós temos à nossa disposição. Foi o que aconteceu com André Luiz. Quando ele estava bastante, vamos dizer assim, desesperançoso, mas aí ele resolveu fazer uma prece. E logo em seguida apareceu Clarencio ao seu lado, né? Clarencio, né? Trazendo luz, o seu nome sugere alguma coisa nessa direção também, né? Então, a prece sempre é uma condição adequada. Agora, nós podemos também considerar alguns aspectos que podem facilitar nós termos uma percepção mais adequada do retorno ao plano espiritual. Eu volto a insistir, nem todos vão para o umbral. E se nós pegarmos aqueles relatos dos espíritos que ali estão abrigados no nosso lar, que estão ali na região umbralina, nós podemos perguntar o seguinte: isso que eles estão relatando são coisas que eu faço na minha vida? São coisas que ainda estão presentes na minha vida? Provavelmente não. Provavelmente ali nós temos situações agudas que, felizmente, nós já conseguimos superar. Eu pergunto, se nós não nos identificamos com aquele tipo de relato, por que nós deveríamos ficar esperando que nós vamos ficar estagiando no umbral? Por quê nós vamos fazer isso? Mas, de qualquer forma, nós precisamos considerar uma questão importante, que é o nosso perispírito. O que é o perispírito? É um mediador entre nós, espíritos, e o corpo físico. Como espírito, nós não atuamos diretamente sobre o corpo físico. E o perispírito é um corpo também, só que é um corpo bastante sutil. Seria mais próprio dizer que é um corpo energético, e não denso e material, como é o nosso corpo físico. Quando nós regressamos ao plano espiritual, esse perispírito ainda está grandemente condicionado pela sua ligação com o corpo físico. Então, existe um período em que nós vamos nos capacitando a adquirir as condições que, normalmente, nós vamos exercer de uma forma plena depois de algum tempo no plano espiritual. Então, muitas vezes nós achamos estranho que há relatos de que os espíritos têm necessidade de se alimentar, que sentem frio, que sentem essas coisas todas. Isso decorre desse detalhe, porque, num primeiro momento, ainda há uma identificação muito grande com o corpo físico. Essa passagem não se faz de uma forma bruta. Eu pergunto, e quando nós já chegamos para cá, não existe também uma preparação bastante extensa e complexa para que nós possamos adquirir a condição de viver aqui no plano físico? A própria gestação demora 9 meses, não é verdade? O que seria isso? Não é um processo de adaptação? Não é um processo em que o perispírito vai gradativamente ligando-se de uma forma adequada com o corpo físico? Tanto é que a encarnação só se completa de uma forma plena em torno de 7 anos de idade. Isso varia de criança para criança.
E daí porque, muitas vezes, é muito comum as crianças relatarem coisas que estão vendo no plano espiritual, porque ainda não houve uma completa, vamos dizer assim, vinculação do seu perispírito com o corpo físico. Então, se para chegar aqui, nós temos todo esse processo da adaptação, ao voltarmos para o plano espiritual, é a mesma coisa. Agora, esse período de adaptação varia muito. Existem condições que favorecem com que essa adaptação seja a mais rápida possível. Uma das coisas que pode favorecer isso é o nosso desapego. O que se refere a desapego? Nós vamos encontrar relatos, muitas vezes, de espíritos não saem nem da sua casa, fica lá, achando que tem que tomar conta dos seus familiares ali, e sem apego. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade para aqueles que estão lá e para aquele que está partindo. Então, uma coisa que nós temos que fazer, certamente nós vamos continuar amando os nossos familiares, aquele que nos acompanhou durante muito tempo, mas, entretanto, eles precisam seguir também por sua própria conta. E aquele que volta ao plano espiritual precisa também, de tal forma que ele possa continuar a sua trajetória. Isso não significa que não possa haver uma ligação, mas que não seja uma ligação, vamos dizer assim, inadequada, doentia, talvez seja até o termo. E muitas vezes as pessoas não partem daqui porque ficam tomando conta das suas coisas. Muitos videntes relatam uma coisa curiosa, às vezes vai num museu e tem lá uma peça muito grande e está lá o espírito tomando conta dessa peça, que ele foi proprietário daquilo enquanto estava aqui encarnado. Então, o apego traz uma complicação para que nós possamos encetar essa caminhada de uma forma mais rápida. E, de outro lado, nós devemos entender também que, se nós encontrarmos alguma dificuldade nesse retorno, é uma dificuldade que pode ser vencida. E nós sempre teremos à nossa disposição aqueles que possam ajudar. E aqueles que podem ajudar é na nossa própria família. É muito comum relatar que quando começa a haver aquele momento em que vai haver desligamento, aquele que está se preparando para voltar ao plano espiritual começa a relatar que está conversando com os seus familiares. E esses familiares certamente vão acolhê-lo no plano espiritual, ajudando também naquilo que seja possível. Então, isso tudo nos leva a entender o seguinte: vamos estudar o livro Nosso Lar, mas dentro dessa perspectiva, aquilo não é um retrato exclusivo daquilo que é possível ser encontrado no plano espiritual. É uma pequena parcela daquilo que é possível nós encontrarmos no plano espiritual. E, de outro lado também, aquilo é uma visão de André Luiz. Ele, muita das coisas que ele faz ali, ele relata segundo o entendimento dele. E eu pergunto, o entendimento de André Luiz é aquele que mais expressa o conhecimento que nós temos que receber do plano espiritual? Nem sempre. Então, isso é sempre uma recomendação para nós não deixarmos de tomar como baliza, como avaliador, as obras básicas da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. E eu me referi especialmente ao relato que ele recolheu de uma quantidade muito grande de espíritos lá do plano espiritual, nas condições as mais diferentes, que mostram para nós que a possibilidade de nós nos manifestarmos no plano espiritual pode estar dentro daquela escala que ele apresenta nesta coleta que ele fez dessas comunicações do plano espiritual. Por outro lado, eu pergunto o seguinte: por que será que nós haveríamos de esperar na criação de Deus coisas que não venham nos facilitar a nossa caminhada? E muitas vezes as dificuldades nem existem, nós criamos na nossa mente as dificuldades. Então, muito daquilo que acontece no tal do umbral nada mais são do que criações mentais que as pessoas fazem. E, por outro lado, talvez tenha uma coisa que possa nos ajudar a entender uma coisa. Aqui, entre nós temos as tribos, não é isso? O que é tribo? São pessoas que se reúnem em função de determinados interesses. Isso acontece também no plano espiritual. As pessoas podem se juntar de acordo com as suas afinidades. Agora eu pergunto, se essas afinidades ligam as pessoas por questões negativas, como é que vai ser o ambiente em que eles estarão reunidos? Certamente não vai ser um bom ambiente. Não, eu posso lembrar que muitos ambientes aqui entre nós, no plano físico, talvez para deixar isso bem claro, por exemplo, a Cracolândia é um ambiente agradável lá? E o que acontece? As pessoas se reúnem ali pelas suas afinidades.
Agora, isso significa que nós precisamos nos ligar a grupos com os quais nós não tenhamos uma afinidade que seja positiva? Claro que não. Nós não somos obrigados a fazer isso. Nós devemos... Agora, na medida em que, na nossa experiência encarnatória, nós desenvolvamos, vamos dizer assim, as potencialidades espirituais, não tenha dúvida, nós vamos encontrar a nossa turma lá do outro lado. E será uma turma onde nós vamos escolher a possibilidade de continuar evoluindo de uma forma bastante adequada, bastante positiva. Eu acredito que isso vai se fazer, inclusive, com muita alegria. Portanto, lembre-se, nem todos vão para o umbral.